urnas onde o povo elege os seus representantes, pessoas que acreditam que tomarão as melhores decisões pelo país, estados ou municípios. E gostando ou não de pensar ou discutir política, todos dependemos dela e temos formas diferentes de lidar com o assunto. Eu procuro saber se o candidato é uma pessoa confiável. Geralmente eu pesquiso sobre ele na internet, leio jornais, informações sobre o que ele tem feito. E se for um candidato novo, eu procuro conhecer de alguma forma. Eu não vou escolher, eu vou dar meu voto nulo. Se a gente não acredita na política, a gente entra num estado de anarquia muito ruim, né? Hoje é uma conquista do povo a democracia que nós temos no Brasil. Mais de 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar nessas eleições e devem ir às urnas em outubro por todo o país, segundo informações da Justiça Eleitoral. Houve um crescimento de 3% do número de eleitores. Nós temos as mulheres na maioria do eleitorado brasileiro, cerca de 77 milhões. Já o gênero masculino reúne 70 milhões de cidadãos. Independente do partido ou escolha dos eleitores, um ponto entre eles é comum e deve pesar bastante na escolha dos próximos governantes daqui a 3 meses. Nunca se falou ou pensou tanto em corrupção. A Operação Lava Jato está na ativa desde 2014 e expôs esquemas ilegais envolvendo os principais partidos brasileiros e alguns dos políticos mais influentes do país. Eu acho que mostrou para a população que nem todo mundo que fica de colarinho branco pode ficar à mercê de roubar e não ter nenhuma punição. O trabalho do MPF não fica só nas investigações, ele pode atuar em todo o processo eleitoral. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, falou sobre o processo eleitoral que se inicia e sobre uma instrução normativa assinada por ela. O que o Ministério Público quer comunicar é que terá uma atuação firme, presente, cuidadosa, na expectativa de atingir todos aqueles candidatos que estejam nesta situação de inelegibilidade regulamentada pela lei da ficha limpa. Olá, as eleições estão chegando. Em 2 meses, os brasileiros vão escolher presidente e vice, governadores, prefeitos, senadores, deputados federal, estadual ou distrital. E ainda nessa edição, nós voltamos a falar sobre as eleições gerais de outubro. E tem novidade no interesse público. Veja agora outros assuntos do programa de hoje. No Rio de Janeiro, promessa não cumprida vai parar na justiça. Moradores esperam há 7 anos pelo replantio de mais de 3.000 árvores. Na Paraíba, um robô vai ajudar na proteção das praias de João Pessoa. E a nossa reportagem foi ver como está a situação das obras de um importante patrimônio histórico. MPF de Goiânia, em Pernambuco, faz vistoria na Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia para conferir a situação atual da restauração do patrimônio tombado. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Quase metade da população brasileira, 45%, não tem esgoto tratado. São 5.000 toneladas de dejetos lançados na natureza todos os dias e que chegam até as praias. Em João Pessoa, na Paraíba, o desafio é recuperar praias impróprias para banho. Esse trabalho vai receber uma ajuda especial. Um robô vai inspecionar as redes pluviais e identificar ligações clandestinas de esgoto. A praia parece convidativa para um bom banho de mar. Mas é só olhar para o calçadão e dar de cara com a placa vermelha. A água está imprópria para o banho.
Das 56 praias, 41 são consideradas próprias, segundo o órgão. 4 têm qualidade da água considerada muito boa e outras 4 foram classificadas como satisfatórias. Mas 7 delas têm alto índice de bactérias e não são recomendadas para banho. 2 destas praias consideradas impróprias são as de Cabo Branco e Manaíra. Por aqui se concentra o maior fluxo de turistas, além de prédios nobres e hotéis de João Pessoa. Mesmo com o alerta da SUDEMA, nossa equipe flagrou um corajoso nadador e esta criança, acompanhada de um adulto, brincando descalça. E o problema está aqui. São 9 galerias como esta, que existem desde a década de 40 e servem apenas para escoar água limpa da chuva diretamente no mar. Só que tem gente que aproveita o caminho fazendo ligações clandestinas de esgoto, contaminando a água. Já é uma falta de respeito, né? Porque isso é antigo. Já foi denunciado, vem alguém de lá, observa, olha, vai embora novamente. Isso já há anos, já tem uns 15, 20 anos que isso acontece aqui. Eu estou mais ou menos período por aqui e nunca foi resolvido. Diante disso, o Ministério Público Federal quer sanar os problemas destes locais impróprios para banho, reunindo a Prefeitura de João Pessoa e também a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, a Cagepa. Quem lança esgoto na rede pluvial e quem lança água da chuva na rede de esgoto está causando poluição das praias. E poluição é crime. Então, esse trabalho, tanto da Prefeitura como da Cagepa, é um trabalho para buscar soluções, mas para identificar os responsáveis por esse problema de poluição. A Cagepa se comprometeu a criar um grupo de trabalho para inspecionar as redes de esgoto e identificar ligações clandestinas de águas pluviais. Esse grupo de trabalho é para estudar uma maneira, que é muito difícil, você vai ter que entrar em cada casa, em cada condomínio, em cada residência, para ver como é que alguém está jogando essa rede de esgoto, ou seja, essa rede de águas pluviais em nosso esgoto. Para isso, a Prefeitura de João Pessoa apresentou como alternativa o uso de um robô de monitoramento que vai inspecionar as galerias e localizar as ligações clandestinas de esgoto. Esse equipamento tem a grande vantagem de percorrer uma maior distância na rede em busca de ligações clandestinas. Então, inclusive em pontos que não seriam acessíveis. Outras praias o senhor toma banho? Tomo banho. Mas aqui não? Não, aqui não. Você sabia que pessoas com câncer, AIDS ou em estágio terminal por causa de alguma doença grave têm direito a sacar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Recentemente, uma decisão da Justiça ampliou essa lista. Pacientes com hanseníase, lúpus, mal de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, alienação mental, cegueira, contaminação por radiação, entre outras doenças, também passam a ter direito a sacar o FGTS. Quer mais informações como esta? Fique de olho nas nossas redes sociais. E veja a seguir, promessa não cumprida vira caso de justiça do Rio de Janeiro. O interesse público volta já. Há 7 anos, moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro esperam por uma promessa que nunca foi cumprida: o replantio de mais de 3.500 árvores. A promessa foi feita pela Prefeitura do Rio e faz parte de um acordo para compensar obras que prejudicaram o meio ambiente. Nos últimos 20 anos, a Zona Oeste do Rio de Janeiro vem sofrendo uma explosão demográfica. Apesar de ainda ser a área com menor concentração populacional da cidade, do ano 2000 para cá, alguns bairros tiveram um crescimento de até 200% no número de moradores. Na região, que ocupa 74% do território da capital, a vegetação ainda é bem presente,
mas a ocupação desenfreada é um problema. A região cresce de forma desordenada, sem infraestrutura, o esgoto tem que ir para algum lugar. Vai para os canais, vai para os rios, vai para os manguezais, a floresta fica em pé. Agora a fauna, aquilo que é mais sensível à degradação, desaparece. As lagoas de Jacarepaguá e da Barra são ecossistemas de mangue e deveriam ter proteção permanente. Mas o que se vê é que elas estão cada vez mais poluídas e nenhum projeto de recuperação é levado adiante. E o que dizer quando nem a prefeitura cumpre acordos que ela mesma propõe? Para o alargamento de uma das principais avenidas e a construção do BRT na Zona Oeste, o poder público aterrou parte do sistema lagunar e, em contrapartida, se comprometeu a reparar o dano com o replantio de vegetação. A prefeitura se comprometeu a fazer isso em 2011, ela com ela mesma, mas ela desde então não fez nada. E aí nós ficamos cobrando, né? Falar, olha, e o replantio? O replantio. Mas até agora nada. E como o cumprimento da medida compensatória continua pendente, mesmo depois de quase 7 anos da assinatura do acordo, o Ministério Público Federal decidiu ajuizar uma ação para garantir que a prefeitura faça o que prometeu no termo de compromisso. Quanto custou, né, para você fazer uma obra viária, né, como a Transcarioca? E quanto custaria para você plantar 3.000 mudas de árvore? Não é nada. Então, você vê o que tipo de prioridade, né, cada governo dá para essa questão do meio ambiente. E nós continuamos falando sobre meio ambiente, mas a notícia não é boa, não. O Brasil ficou em primeiro lugar entre os países que mais matam defensores da natureza. Foram quase 60 assassinatos no ano passado. Que triste liderança, Alice Moura, não é mesmo? Oi, Eliane. Só no ano passado, em todo o mundo, foram registradas 207 mortes de defensores do meio ambiente. A maior parte aqui no Brasil. Foram 57 casos, principalmente na Amazônia. O Brasil é seguido pelas Filipinas e Colômbia. Os dados estão em um relatório divulgado pela organização Global Witness. Entre os motivos apontados estão o enfraquecimento por parte do Poder Executivo, das leis e das instituições de proteção dos direitos à terra e ao povo indígena. E, é claro, a impunidade. Obrigada, Alicia. E vamos agora ao nosso giro de notícias. O MPF está de olho em municípios que não estão cumprindo a taxa de vacinação contra a poliomielite e abriu procedimento administrativo para apurar por que alguns estados estão com índice de vacinação inferior a 50% de crianças imunizadas, bem abaixo do recomendado 95%. 6 estados são alvos das investigações: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. De acordo com o Ministério da Saúde, 312 cidades estão com a cobertura de vacinas abaixo da meta. A Justiça Federal do Amazonas determinou a retirada imediata de nomes de pessoas vivas de bens públicos em Manaus. Foram identificadas pelo menos 7 ruas com nomes de políticos locais, além de uma escola municipal e 2 bairros da capital, o que é proibido por lei. A pedido do MPF, a Justiça determinou ainda que a Prefeitura identifique nomes de pessoas públicas vivas em outros bens municipais, além dos que foram indicados na ação. E no próximo bloco tem novidade no interesse público. E ainda, a repórter Érica Picelli traz mais informações sobre as eleições deste ano. O vice-procurador-geral eleitoral Berto Jaques de Medeiros explica como será a atuação do MPF nos próximos meses para evitar abusos durante a campanha eleitoral. É daqui a pouco. E tem novidade no interesse público. De hoje até outubro, você fica sabendo o que pode e o que não pode fazer durante o período eleitoral.
É a estreia do quadro MPF nas eleições. As eleições estão chegando e já tem candidato querendo expor a figura por aí. Mas será que pode? A lei das eleições proíbe propaganda em outdoor, mesmo durante o período regular de propaganda eleitoral. O alto custo desse tipo de publicidade viola a igualdade das campanhas. E você pode ajudar o MPF a combater e fiscalizar irregularidades nas campanhas. Viu alguma coisa de errada? Denuncie. É fácil e rápido. É só baixar o aplicativo Saque MPF ou então ir até a Procuradoria Regional Eleitoral aí no seu estado. Gostou do novo quadro? Na semana que vem tem mais dicas. E olha, fiscalizar uma eleição não é tarefa fácil, ainda mais em um país tão grande como o Brasil. E essa é uma missão para o Ministério Público, não é mesmo, Érica Picelli? É isso mesmo, Eliane, um trabalho complicado, não é, doutor Humberto? É mais complexo do que parece, mas é muito recompensador. Bom, eu quero começar apresentando o senhor. Nós estamos recebendo hoje o vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jaques de Medeiros. Eu quero começar perguntando como será a atuação do MPF nessas eleições. Olha, já existe um modo habitual que o Ministério Público trabalha nas eleições. A gente vai manter a nossa tradição de atuação eficaz, ligeira, pronta, com alguns ajustes por conta das inovações que esse ano as eleições terão. Bom, agora nós vamos lá para as ruas porque uma eleitora quer fazer uma pergunta para a gente. Vamos ver? Eu queria saber quais são as regras que os candidatos têm que respeitar nessas eleições. Olha, as regras desse ano não são muito diferentes das anteriores. O que se espera é que todos os candidatos tenham um comportamento ético, com gastos limitados, sem excessos dos seus gastos, com respeito aos seus adversários e com propostas de solução para os problemas nacionais. E como será essa questão da participação das mulheres nessas eleições? Como o MP vai fiscalizar essa questão das cotas e a destinação dos recursos? Perfeito. Essa é uma das inovações que exige que o Ministério Público aperfeiçoe o seu modo de atuação nos pleitos eleitorais. Este ano, além das mulheres terem um mínimo de 30% de candidaturas nas eleições proporcionais, há um financiamento, há uma reserva de recursos públicos para essas candidaturas. O cuidado do Ministério Público é verificar que, de fato, há o mínimo de 30% de candidaturas femininas e que o dinheiro público destinado a essas candidatas chega efetivamente ao financiamento das suas campanhas. Bom, agora a gente tem mais uma pergunta de uma eleitora, a Jéssica, que tem uma pergunta. Vamos ver. Eu tenho ouvido falar muito sobre as fake news. E o que vocês vão fazer sobre isso? Jéssica, trabalhe com a ideia de que a fake news é mais ou menos como a sujeira na praça. A praça é suja não porque as autoridades sujam ou as autoridades não limpam. Um povo civilizado tem praças limpas. O espaço da informação é limpo sem fake news. Se as pessoas não sujam os canais de comunicação difundindo mentiras, inverdades, ou seja, passe adiante aquilo que você sabe ser verdadeiro. Isso faz uma grande diferença e faz com que o próprio eleitor tome conta do seu patrimônio, que é a verdade na política. Bom, e a Ana Paula também tem uma pergunta, vamos ver? Eu quero saber se o político ladrão, ficha suja, vai poder ser candidato. Olha, o espaço eleitoral é primordialmente um espaço de liberdades. O que o legislador, a partir de uma proposta popular, fez foi criar certos filtros que retiram candidatos da disputa. Esses filtros são controlados pelo Ministério Público, pela Justiça Eleitoral, impedindo que alguns atores possam se candidatar. Mas esses filtros não são completos. Sempre resta ao eleitor a profunda tarefa de escolher o melhor nesse universo de candidatos. E como os eleitores podem contribuir com esse importante trabalho do Ministério Público Federal? Eles podem fazer denúncias?
Sim, é possível que irregularidades graves, que tentativas de corrupção, compra de votos, abusos na propaganda, esses excessos sejam comunicados pelo eleitor à Justiça Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, a várias plataformas, o programa Pardal, o site do Ministério Público. Mas é muito importante que essas notícias cheguem com densidade. Não basta dizer, ouvi falar que tem algum candidato fazendo uma certa coisa errada. Diga, olha, eu tenho este santinho entregue de forma abusiva dentro de um templo religioso, no dia tal, a tais horas. Em relação ao controle de gastos e limite? Olha, a legislação fixa para este ano, conforme a unidade da federação e o cargo que se disputa, um teto máximo que um candidato pode gastar. Isso torna as campanhas mais baratas e mais equilibradas. Não há tanta disparidade entre os candidatos. Isso vai ter, esperamos, ter um impacto muito interessante numa disputa mais parelha, mais equilibrada entre todos os candidatos. E antes da gente terminar essa entrevista, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa a respeito desse importante trabalho do Ministério Público Federal nas eleições? Esse trabalho do Ministério Público é coadjuvante. O ator principal, a estrela desse processo é o eleitor. É muito importante que o eleitorado seja criterioso, exigente com os candidatos, crítico, cobre, escolha o melhor e compareça às urnas para votar. Muito obrigada por sua participação aqui no Interesse Público. É uma honra, uma satisfação enorme. Bom, e o Interesse Público vai estar acompanhando todos os detalhes dessas eleições nos próximos meses. Eliane? Obrigada, Érica. E anote aí, 7 de outubro é o primeiro turno e dia 28 de outubro, o segundo turno das eleições. E nós vamos agora até Pernambuco para falar sobre a restauração de um conjunto arquitetônico do século XVIII. Apesar de ter recebido 8 milhões de reais, as obras na Igreja Nossa Senhora da Misericórdia estão paradas há 2 anos. Goiânia, na região metropolitana do Recife, é famosa pelo conjunto arquitetônico de igrejas coloniais. É lá que está a Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, que faz parte do complexo da Santa Casa de Misericórdia. Fundada no século XVIII e tombada desde 1938, a igreja é um patrimônio brasileiro e conserva características representativas do barroco. Mas desde 2015, ela passa por um processo de restauração. Temos papéis aqui de 3 séculos, então esse acervo vai ser restaurado, higienizado, digitalizado para as pesquisas, que a gente abre esse acervo porque é nosso, é privado, mas é também da humanidade. O processo de restauração está orçado em quase 8 milhões de reais e foi patrocinado pelo Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. Ocorre que, por um impasse contratual, a obra está paralisada. O entrave está no cumprimento de uma cláusula estabelecida pelo BNDES, a retirada dos feirantes do espaço que fica em frente à igreja. Essa ação deveria ter sido tomada pela prefeitura como contrapartida, mas ainda não foi cumprida. Existe a possibilidade de ter uma feira, mas uma coisa sazonal e não permanente, para que o espaço possa ser apropriado pela comunidade também. O MPF em Goiânia busca um entendimento entre os órgãos de preservação, a igreja e a prefeitura, para que todos estes séculos de história possam viver em harmonia com o presente. Ela é uma igreja muito antiga, é uma igreja que tem uma representatividade muito grande para a história de Goiânia. Então, se todos os atores viessem aqui pessoalmente e vissem a beleza da igreja, o estado em que ela está, isso faria com que mais esforços fossem envidados para que houvesse definitivamente a volta dessas obras e possa ser concluída e entregue para toda a sociedade de Goiânia e toda a sociedade pernambucana também pudesse compartilhar, conviver com esse patrimônio tão bonito e de tanta importância para o estado. A visita do MPF serviu para identificar em qual etapa da restauração o projeto parou e quais medidas deverão ser tomadas para que ele reinicie. Além disso, retomar o diálogo com a prefeitura, responsável pela retirada dos comerciantes do entorno da igreja, para que o processo seja encaminhado de maneira pacífica e justa. Na época, quando esse levantamento foi feito, haviam 436 feirantes. A gente entende que hoje esse número é maior. E a gente está retomando esse cadastro para saber exatamente de quantos feirantes se trata
e entender se de fato o espaço que o município está preparando comporta todos eles, inclusive as demandas específicas de cada setor, né? Os feirantes estão divididos sobre a mudança. Aqui é melhor, 100%. Não é uma imposição, não é uma lei, não é uma ordem que vem pra gente. A gente tem que obedecer. Mas dizer a você que vai ser bom, não é não. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente pelas redes sociais e também no youtube.com/tvmpf. O nosso e-mail é esse que já aparece aí na sua tela. Até a semana que vem. Tchau!